Meu pai aprendeu muito no Chile, né? Mas, por outro lado, para resumir um pouco, se nós tivéssemos ficado no Chile antes do governo Allende, nós não estaríamos aqui, porque Allende tomou posse em 1970, nós estávamos no Chile em 1969. Meu pai tinha feito um trabalho de alfabetização no Chile fantástico. Ele teria trabalhado no governo Allende, com toda certeza, e teria sido morto, junto com a família inteira, com o golpe de Pinochet. Quem teve a sacação, como a gente diz, de dizer para o meu pai, olha, não fique no Chile, foi a minha mãe. Porque quando a gente morava no Chile, meu pai ele recebeu o convite de Harvard e, ao mesmo tempo, o convite do Conselho Ecumênico das Igrejas na Suíça, em Genebra. Então a minha mãe disse, olha, Paulo, essa é a ocasião que você precisa aproveitar. Que ele não queria sair do Chile de jeito nenhum. Ele estava tão entusiasmado com o trabalho que ele fez, que ele disse, não, o Chile é a minha segunda pátria, eu adoro o Chile, eu trabalhei no Chile. Aquela mesma coisa, queria ficar no Brasil, não, o Brasil é o meu povo, o Brasil é a minha terra, etc. e tal. Aí ele disse, tá certo, Elza, então eu acho que realmente é melhor a gente ir para os Estados Unidos, porque aí então eu publico o meu livro, que está sendo perseguido aqui no Chile, e aí a gente continua a vida, né? E depois vai para Genebra, né? Chegamos nos Estados Unidos e meu pai logo teve que aprender inglês em 40 dias. Ele fez o seguinte, do que eu me lembro, pode ser que eu esteja enganado, eu tinha 9, 10 anos naquela época, eu não falava inglês, mas era criança, ia para a escola, então eu dizia, eu vou aprender inglês naturalmente, né? E ele não, ele vai ter que fazer um esforço enorme, né? Meu pai já tinha mais de 40 anos quando morava no Chile, nos Estados Unidos. Ele fez o seguinte, Margarida, ele tinha um livro em espanhol, digamos, de Freud, e aí então ele comprava o mesmo livro em inglês, e aí ele ficava lendo um e outro. O inglês dele é curioso, quer dizer, ele usava muitas palavras que não são palavras utilizadas no mesmo sentido, expressões, né, que não são utilizadas no mesmo sentido em inglês, mas que fazem sentido para nós. Por exemplo, ele dizia look, que, né, quer dizer, como em português a gente diz, olha. Os alunos ficavam muito... ele comentava comigo, ele dizia, não, eu estou fazendo um sucesso fantástico. Não, eu estou fazendo um sucesso fantástico. Sabe por quê, Lute? Porque os norte-americanos, eles admiram todo mundo que sabe latim. E como eu falo, eu sou um homem latino, então eu uso muitas expressões latinas, aí eles ficam fascinados. Ele aprendeu. Foram 11 meses fantásticos, difíceis, é claro, para todos nós, para mim, para Joaquim, para minha mãe, para meu pai. Os irmãos ficaram no Chile, mas depois, de certo tempo, decidiram ir também para os Estados Unidos. O exílio, claro, não é fácil, né? Não é fácil. Então nós vivemos 11 meses nos Estados Unidos, naquela época da guerra do Vietnã, em Cambridge, né? E o exílio, é claro, se foi igual para todo mundo, não é. É um aprendizado, como a gente estava comentando, mas também, por outro lado, você tem que estar disposto a esse aprendizado. Eu, dos filhos, fui o mais resistente. Eu não gostava dos Estados Unidos.
Eu não gostava porque os Estados Unidos representavam naquela época aquela coisa do imperialismo, do capitalismo, do dinheiro, a guerra do Vietnã, os jovens protestando nas ruas. Ou seja, eu era muito criança também para entender tudo isso. Né? Mas aí então acabaram-se então esses 11 meses, acabou o contrato do meu pai com a Universidade de Harvard e nós partimos para Genebra. Ai, nossa, olha, eu preciso dizer que a minha experiência na escola nos Estados Unidos não foi boa. Era uma escola normal, norte-americana, mas eu tinha aula de inglês particular com uma professora da escola. Eles tentaram nos ajudar o máximo para que a gente gostasse daquilo, mas eu não gostei. Mas quando nós chegamos em Genebra, aí foi demais. Eu disse, eu não vou ficar nesse país, mas nem, eu não suporto isso aqui. Tudo certinho, tudo bonitinho, parecia casa de boneca, tudo maravilhoso, nenhum problema sociológico, não tinha pobre. Só depois de muito tempo que eu fui descobrir que os suíços escondem a sua pobreza. Claro que isso é relativo, mas a gente também está falando dos anos 70, né? Mas a escola, meu Deus, a escola eu criei um problema para o meu pai. Eu fui para a escola no primeiro dia e no primeiro dia o professor disse, tirem os seus cadernos, peguem as suas regras, façam margens em todas as páginas. Eu disse, esse cara, ele pensa que está falando com máquina ou o que é, né? E aí eu cheguei em casa e eu disse ao meu pai, olha, meu pai, eu não vou estudar nessa escola. Ele disse, por quê? Porque eu não quero virar robô. E aí ele disse, meu filho, mas olha, não, tu tens que ir à escola, eu não vou. E você critica essa escola que está aí. Então, justamente, eu também critico essas coisas. Nossa, olha, meu pai teve que ir na polícia suíça explicar à polícia, dizer, olha, eu desculpe, mas é que meu filho está passando por um choque cultural, um choque psicológico muito forte aqui na Suíça. Ele não está se adaptando, então ele não quer ir à escola. Aí os suíços ficaram, né, assim, digamos, stupéfaits, como diria em francês, né, surpresos, né? E disseram, tá bom, então ele vai estudar com um professor particular durante um ano e depois desse ano ele volta para a escola. Ele terá se acostumado com a nossa cultura, ele terá se adaptado à nossa cultura e voltará para a escola. Aí quando meu pai, porque era um problema, Margarita, porque na Suíça a escola é gratuita e obrigatória, né? Como deveria ser em todo o país. Mas você tem que entender também, eu estou falando de 1970. Meu pai disse isso para mim e disse, olha, a solução que a gente encontrou foi essa, o que você acha? Eu disse, isso eu não aceito. E aí, então, eu fui, tenho as minhas aulinhas de francês, matemática, história, francês. Hoje pode parecer um absurdo, é claro, não, hoje evidentemente que eu sou um homem adulto e eu disse, puxa, mas como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Né? Um absurdo, né? Porque a escola suíça, puxa vida, se você comparar a escola suíça com a escola brasileira, Deus me livre, né? Quer dizer, não tem comparação, né? Uma coisa fundamental que é que o governo de um país é uma coisa, mas o povo é outra.
Então eu entendi, olha, Lúcio, você não tem que lutar contra todo mundo que você vê. Você tem que lutar contra o governo que está aí. Como você é estrangeiro, pega mal, senão você vai ser expulso, seu pai vai ser expulso e tal, tal. Você vai criar um problema para o seu pai, né? Então você tem que, meu caro amigo, respeitar o imperialismo e estudar do jeito que todo mundo estuda. Então, estudei até quando podia, e aí então depois, ensino fundamental, eu não tirei notas suficientes para continuar o colegial, e aí então eu estudei música no Conservatório Popular de Genebra. E o meu pai, durante todos esses anos no exílio na Suíça, no Conselho Ecumênico, recebia gente do mundo inteiro. E qualquer pessoa, ele recebia norte-americanos, ele recebia africanos, ele recebia pessoas do mundo inteiro, viajava enormemente. Muito parecido. Eu não ia nessas viagens, de vez em quando, também de vez em quando, porque a minha mãe, ela carregou a família inteira nas costas, né? Então ela dizia, não, olha Paulo, tu viajas e eu cuido aqui das crianças. Onde é que eu quero chegar? É a África. Foi o momento em que o meu pai então começou a alfabetizar. Foi uma das experiências assim mais marcantes na vida dele e mais bonitas talvez, né? Porque ele, junto com o IDAC, né, que era o Instituto de Ação Cultural que ele criou em Genebra, viajaram para as antigas colônias portuguesas. E ele ia e voltava, né? Quer dizer, ia e voltava. Tem muita gente que pensa que a gente morou na África. Não, a gente não morou na África. Uma média de 15 dias a cada vez. Foi um momento muito, muito rico também profissionalmente para o meu pai. Ele já foi se acalmando, né? Quer dizer, nós fomos envelhecendo, os filhos. Chegou então 1978, aconteceu a abertura no Brasil. Meu pai, ele disse, eu vou voltar.